Boa noite a todos. 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, em 4 de agosto de 2021. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Nildo José de Melo. Presente. Vitor Davi Risse Camargo. Presente. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro iniciados os trabalhos da presente sessão ordinária. Considero aprovadas as atas da 15ª sessão ordinária e da 3ª sessão extraordinária do período ordinário, ambas da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, realizada em 23 e 30 de junho de 2021, respectivamente, uma vez que cópias das mesmas permaneceram sobre a mesa do primeiro secretário pelo tempo regimental e não foram feitos pedidos de impugnação ou de retificação. Expediente encaminhado pelo chefe do Poder Executivo. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do ofício 52 de 2021 do secretário municipal da Fazenda, senhor Maurício Pavani. Ofício número 52 de 2021. A Câmara Municipal de Cabreúva. Encaminhamos a esta egréria Casa de Leis a reestimativa da receita orçamentária para o exercício de 2021, em cumprimento à Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 12, parágrafo 3º. Maurício Pavani, secretário municipal de Fazenda. Lido. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício 49, de 20 de julho de 2021, do contador secretário municipal da Fazenda, senhor Maurício Pavani, subscrito também pela contadora, senhora Anádia Edviges CS Brambilha, e pelo prefeito de Cabreúva, senhor Antônio Carlos Mangini. Ofício número 49 de 2021, A e B. A Câmara Municipal de Cabreúva, a presidente e senhora vereadora Fátima Barbosa. Cabreúva, 20 de julho de 2021. Assunto: balancete da receita, da despesa e financeiro. Ilustríssima senhora, certificamos assinaturas a 70 folhas que tratam o presente, a fim de cumprir o dispositivo da Lei Orgânica do Município de Cabreúva, artigo 68, incisos 1º e 3º. Contemplados os seguintes documentos: 24 folhas para o balancete da receita, 45 folhas para o balancete da despesa e 1 folha para o balancete financeiro. Mês de referência: junho de 2021. Anádia Edviges Brambila, Maurício Pavani, contador, secretário municipal da Fazenda, e Antônio Carlos Mangini, prefeito de Cabreúva. Lido. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do projeto de resolução número 2 de 2021, de autoria do vereador vice-presidente Eduardo Antônio de Oliveira, bem como a sua respectiva justificativa. Projeto de resolução número 002, de 2 de agosto de 2021, de autoria do vereador vice-presidente Eduardo Antônio de Oliveira, institui a carteira de identidade funcional dos vereadores da Câmara Municipal de Cabreúva e dá outras providências. Encaminho o referido projeto de resolução para a diretoria jurídica e para as comissões permanentes competentes desta Casa, a fim de que sejam feitos os devidos estudos e dados os pareceres. Peço à segunda secretária proceder à leitura do requerimento número 15 de 2021, de autoria do primeiro secretário Jean Carlos Moreira Gama, subscrito pelos vereadores Eduardo Antônio de Oliveira, vice-presidente, Nildo José de Melo e Vitor Davi Risse Camargo, e pela vereadora
Marlúcia de Fátima Valente. Requerimento número 015 de 2021. Informações acerca do processo de intervenção municipal na Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva e quanto ao repasse de subvenções à entidade. Considerando o interesse público existente na organização dos serviços públicos locais, dentre os quais se destaca a saúde, requeremos à mesa, ouvido o douto e soberano plenário, seja o prefeito de Cabreúva oficializado, a prestar a esta egrégia casa e a estes vereadores as seguintes informações no prazo legal. Quais foram os valores das subvenções repassados à Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva nos últimos 9 meses? Favor fornecer cópias integrais de todas as prestações de contas da entidade referentes ao período. 2. Foram concedidos neste ano aumentos à subvenção da Santa Casa? Em caso afirmativo, por quais razões? Favor fornecer documentos que corroborem com os motivos elencados. 3. Segundo alguns funcionários da entidade, a Santa Casa passa por dificuldades financeiras, o que alegadamente tem levado a sua administração a tentar reduzir custos, até com produtos de higiene. A informação procede? Se sim, o que acarretou tais dificuldades? Também há reclamações quanto à falta de insumos médicos e medicamentos. Se o caso for que a administração do nosocômio não procede à aquisição desses itens com antecedência para evitar a falta dos mesmos à população, ou faltam recursos para adquiri-los? 5º, a intervenção administrativa nos serviços ambulatoriais e hospitalares da Santa Casa teve início em 2013, com previsão de perdurar por apenas 180 dias, porém tem sido sucessivamente prorrogada. Desde então, não há óbices legais a esse tanto, partindo do pressuposto de que a intervenção deveria ser um procedimento temporário, uma vez que inicialmente estabelecida, com data certa para ser encerrada. Em caso negativo, favor indicar a legislação pertinente que torna possível a realização das sucessivas prorrogações. 6. Recentemente, ocorreu a nomeação de outro interventor para a Santa Casa, em substituição ao secretário adjunto de Assistência e Desenvolvimento Social, indicado no início deste ano. Por que a troca se mostrou necessária? 7. Quais são os planos do Poder Executivo em relação à Santa Casa? Pretende aquele manter a intervenção sobre este por toda a atual gestão? Em Cabreúva, compete também ao interventor administrar as contratações de pessoal para a Santa Casa, inclusive de médicos e enfermeiros. Todos esses últimos são terceirizados? 9. Quais empresas prestam serviços hoje à Santa Casa e de que espécie? Favor fornecer cópias dos contratos celebrados com todas elas. 10. Recebemos informações de que pelo menos um dos contratos pactuados pela Santa Casa foi num valor relativamente elevado para o seu objeto. Admissão em caráter emergencial de médicos fisioterapeutas. Permanece a demanda no município por esses profissionais e no quantitativo especificado naquele instrumento? Se sim, a administração da Santa Casa está tomando as providências necessárias para iniciar novo processo licitatório com o fito de se buscar uma contratação financeiramente mais vantajosa, talvez passando a remunerar tais profissionais de outra maneira? Por exemplo, somente pelos dias efetivamente trabalhados? Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 4 de agosto de 2021. Giancarlo Moreira Gama, vereador primeiro secretário. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Marlúcia de Fátima Valente, vereadora. Nildo José de Melo, vereador. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador, vice-presidente. Lido. Coloco em discussão o referido requerimento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Giancarlo
Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham de maneira remota, aos que estão aqui presentes, aos nobres. Desejo um bom retorno para todos nós desse recesso. Gostaria de comentar um pouco sobre o que é a ideia desse requerimento e o porquê dele. Há algumas semanas, nós recebemos aqui na Câmara de Vereadores alguns funcionários da saúde, inclusive a secretária de saúde, Paula. Eu não pude estar presente por questão de saúde, porque nós tínhamos diversos questionamentos à pasta da saúde. Alguns desses questionamentos feitos nesta reunião não foram conclusivos e, por isso, a gente pensou nesse novo requerimento, pensando junto com o vereador Eduardo, vereador Vitor, vereadora Marlúcia, para tentar coletar um pouco mais de informações agora em relação à Santa Casa, para, em um segundo momento, voltar a levantar questionamentos. Então, a ideia desse requerimento é entender de maneira conclusiva, com informações conclusivas, qual é a situação da Santa Casa no município no momento e, a partir daí, enfim, tentar próximas convocações e reuniões para tentar o máximo de esclarecimento sobre essa questão. Espero poder contar com o apoio dos nobres e estou à disposição para maiores dúvidas. Obrigado. Eu peço a palavra. Palavra, vereadora Devani. Com relação à intervenção, inclusive, da Santa Casa, nós, vereadores, sempre ouvimos mesmo alguns questionamentos e cada um procura saber da sua maneira. Porém, é conclusivo mesmo que, através do requerimento, que esses questionamentos, eles sejam, como que eu digo? Que eles sejam esclarecidos de maneira igual, todos falarem a mesma língua, todos responderem, terem a mesma resposta quanto, uma vez que a prefeitura faz o repasse, né, faz o repasse também da verba e os funcionários, inclusive está aí no requerimento sobre quem contrata os funcionários da Santa Casa, que também muita gente acha não, né? Um sabe, outro não sabe, se é através da Secretaria da Saúde ou se é lá mesmo na Santa Casa, o interventor da Santa Casa, né, que faz as contratações. Então, eu acho válido o requerimento, porque assim todos vão falar da mesma forma, ter o questionamento respondido da mesma forma. Ok? Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Eduardo. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos nobres vereadores, presidente. A gente veio fazer esse requerimento para ter algumas informações, que nem a vereadora Devani falou, oficiais, né, que cheguem documentado para a gente, porque como os vereadores somos fiscalizadores do dinheiro público da cidade. E a gente recebe muita demanda, inclusive de funcionários. Falando sobre o andamento da Santa Casa, a gente não está duvidando do serviço de ninguém. Aliás, reconheço muito, principalmente a parte médica, a parte técnica da Santa Casa, funcionários, enfermeiros, doutores, a qual o doutor Pedro está à frente ali. Mas a gente tem algumas dúvidas que sempre chegam para a gente, referente a contratações, o dinheiro investido, que a Prefeitura faz um repasse grande para lá, e tenho certeza que será sanado através desse requerimento. Muito obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento número 15 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o requerimento número 15 de 2021. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura do requerimento 16 de 2021, de autoria do vereador Vitor Davi Risse Camargo e da vereadora Marlúcia de Fátima Valente. Requerimento número 016 de 2021. Informações sobre a educação na rede municipal de ensino de Cabreúva. Considerando o retorno às aulas previsto para as escolas municipais, requeremos à mesa, ouvido o douto e soberano plenário, seja o prefeito de Cabreúva oficiado a prestar a essa egréria casa e a estes vereadores as seguintes informações no prazo legal. 1. De acordo com o último levantamento realizado pela Prefeitura de Cabreúva, quantos são os alunos atendidos pela rede pública municipal de ensino? Favor informar o quantitativo para a educação infantil e o ensino fundamental. 2.
a educação é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim sendo, todas as crianças e adolescentes deveriam ter acesso a ela. O que também quer dizer que, idealmente, não deveriam existir filas por vagas nas creches e escolas da cidade. Posto isso, indagamos se a oferta de vagas no município para a educação infantil e para o ensino fundamental é suficiente para atender a todos que por elas se interessam. Não sendo, pedimos que nos informe se há cronograma para a criação das vagas necessárias na rede municipal de ensino, bem como especifique, por unidade de ensino e etapa da educação, o número de crianças e adolescentes aguardando em filas por vagas para estudar. 3. Muitas das escolas da rede municipal apresentam problemas estruturais, como rachaduras e infiltrações. Desde o início deste ano, quais ações foram tomadas pela Secretaria Municipal de Educação com o propósito de resolver esses problemas? Favor fornecer documentos que comprovem a realização de todas elas, especialmente de processos licitatórios que possam ainda estar em andamento. 4. Quais cursos de capacitação foram ministrados aos docentes da educação básica municipal durante todo esse longo período de pandemia? Os cursos foram direcionados a capacitar os profissionais para o retorno incerto das aulas? 5. Segundo informações dos próprios professores, muitos dos educadores da rede municipal utilizaram recursos tecnológicos próprios, computadores, notebooks, tablets e celulares com acesso à internet, para poderem ministrar suas aulas remotas. Alguns, inclusive, tiveram de comprar novos equipamentos para esse fim, sem, ao que tudo indica, contar com nenhuma espécie de auxílio municipal para adquirir tais equipamentos ou assinar o serviço de internet mais adequado à realização das videoaulas. Diante do exposto, questionamos se a Prefeitura planeja ressarcir ou compensar de alguma maneira os custos que esses professores tiveram com isso. 6. Foi realizada reunião com os professores e demais profissionais da educação sobre o retorno previsto das aulas? Em caso afirmativo, de que maneira estes se posicionaram? 7. Tendo em vista a ação direta de inconstitucionalidade movida contra a Lei Complementar número 260 de 2003 do município, os vencimentos dos profissionais da educação, entre tantos outros, poderão ser rebaixados em razão da perda de gratificação e outras vantagens pecuniárias. O que a Prefeitura planeja fazer em relação a isso, caso a sentença do Tribunal de Justiça seja pela inconstitucionalidade na referida lei? Pretende a Prefeitura reverter os vencimentos desses trabalhadores? Sala das Sessões, vereador Guerino Malvese, em 4 de agosto de 2021. Giancarlo Moreira Gama, vereador primeiro secretário. Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Marlúcia de Fátima Valente, vereadora. Lido. Coloco em discussão o referido requerimento. Peço a palavra. A palavra a vereadora Marlúcia. Boa noite a todos. Seria até inócuo e sem procedência nenhuma se a gente fizesse esse requerimento com o intuito só de obter essas respostas por escrito, que provavelmente daqui 10 a 15 dias, né? Mas o intuito do requerimento, pelo menos o que a gente conversou, foi simplesmente para colocar no papel algumas ações que nós já estamos por dentro, né? Porque senão a gente pode até cair num descaso, assim, agora que estão fazendo esse requerimento, agora que vão saber dessas respostas. É só com o intuito de a gente ter uma resposta oficializada. Por que eu falo isso? Porque ontem nós participamos, eu, a vereadora Devani, o vereador Jean e o vereador Vitor, de uma reunião com a secretária, onde ela nos recebeu, chamou algumas profissionais que cabia a elas algumas das respostas e nos explicou algumas coisas. Então, a gente só quer mesmo que oficialize isso, tá bom? Então, é isso. Coloco em votação o requerimento 16 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o requerimento 16 de 2021. Peço à segunda secretária proceder à leitura da moção número 1 de 2021, de autoria desta vereadora presidente, subscrita pelos demais integrantes desta Casa de Lei. Moção número 01 de 2021. Repúdio à nota informativa aos servidores públicos municipais de Cabreúva, emitida pela direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus. Considerando os termos da nota informativa emitida e amplamente divulgada nas redes sociais da internet pela diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus, abaixo transcrita. Nota informativa aos servidores públicos municipais de Cabreúva. Como é de conhecimento de todos, no último dia 9 de dezembro de 2020, o ex-prefeito Henrique Martim ingressou com ação direta de inconstitucionalidade número 22.884.412, 88/2020, 826.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra dispositivos da Lei 260 de 2003, para que seja declarado que o regime jurídico dos servidores é o estatutário, com fundamento de que a redação da lei dá margem à dupla interpretação. Referido entendimento diverge do já consolidado por esta administração há anos, ou seja, desde a edição da Lei Complementar 260 de 2003, no sentido de que os servidores municipais são regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. A tese encampada pela administração anterior é amparada numa imprecisão da redação da ementa, bem como do artigo 1º, 2º e parágrafo único do artigo 3º da LC 260 de 2003, onde dispõe que referida lei institui o regime jurídico dos servidores municipais de Cabreúva, denominando regime jurídico municipal. Ao tomar ciência da ação direta de inconstitucionalidade, o sindicato apresentou defesa como amicus curiae, sustentando a manutenção da vinculação do regime CLT, bem como das disposições da Lei Complementar 260 de 2003, e pleiteando que a referida ação direta de inconstitucionalidade seja julgada improcedente. Entretanto, considerando a possibilidade de que Tribunal de Justiça julgue a ação procedente e declare que o regime jurídico dos servidores é o estatutário, a decisão será irreversível e haverá prejuízo para os servidores, em especial a perda do direito ao FGTS. Assim, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabreúva pleiteou que o atual prefeito encaminhe um projeto de lei para a Câmara Municipal com o intuito de alterar a Lei 260 de 2003 e deixar claro que o regime jurídico dos servidores municipais é regido pela CLT, mantendo-se todos os direitos e garantias previstos na Lei Complementar número 260 de 2003. Posteriormente, o sindicato pleitearia a extinção da ação direta de inconstitucionalidade pela perda do objeto da ação, ante a correção das divergências apontadas na lei do ex-prefeito. O prefeito aceitou a proposta, mas condicionou a elaboração da alteração da lei e a uma pesquisa junto aos servidores para saber em qual sistema jurídico de contratação preferem ser vinculados, ou seja, ao regime estatutário ou ao regime da CLT. A pesquisa foi então feita, onde se obteve a manifestação de 926 servidores, sendo que a maioria absoluta dos servidores optaram pelo regime CLT. Apresentado o requerimento de alteração da Lei Complementar número 260 de 2003 para o prefeito municipal. A pedido foi arquivado sob o fundamento de que a Câmara Municipal informou que não iria aprovar nenhum pedido de alteração da Lei Complementar número 260 de 2003, da forma proposta pelo sindicato, e que aguardariam o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Diante dessa decisão, o sindicato vem, por meio desta, informar aos servidores municipais de Cabreúva, digna categoria representada por esta entidade sindical que, no meio de sua diretoria, fez tudo o que estava ao alcance para a defesa dos direitos dos servidores, atuando em duas frentes. Apresentou defesa na ação direta de inconstitucionalidade e tentou sem sucesso.
sensibilizar o prefeito e os vereadores a fazerem a adequação da Lei Complementar, número 260, de 2003, através de projeto de lei, mantendo o atual regime dos servidores municipais CLT e com todos os direitos e garantias atualmente em vigor. E, com isso, pleitear a extinção da ação direta de inconstitucionalidade. Agora, a ação direta de inconstitucionalidade já se encontra com o desembargador relator da ação, o qual irá proferir seu voto para levá-lo a julgamento no órgão especial, colegiado do Tribunal de Justiça. Após essa decisão, que irá definir o regime jurídico dos servidores municipais, CLT ou estatutário, caberá apenas acatá-la e cumpri-la da forma que for determinada e sem questionar a diretoria do sindicato. Considerando que na aludida nota informativa consta a afirmação de que a diretoria daquela entidade de classe teria feito tudo o que estava ao alcance para a defesa dos direitos dos servidores, atuando em duas frentes, apresentou defesa na ação direta de inconstitucionalidade e tentou, sem sucesso, sensibilizar o prefeito e os vereadores a fazerem adequação da Lei Complementar número 260 de 2003, através de projeto de lei, mantendo o atual regime dos servidores municipais CLT e com todos os direitos. Há garantias atualmente em vigor, e com isso pleitear a extinção da ação direta de inconstitucionalidade, considerando ser inverídica a parte que contém a afirmação de que aquele sindicato tentou, sem sucesso, sensibilizar os vereadores a fazerem a adequação da Lei Complementar número 260 de 2003, através de projeto de lei, mantendo o atual regime dos servidores municipais CLT e com todos os direitos e garantias atualmente em vigor. E com isso pleitear a extinção da ação direta da inconstitucionalidade, uma vez que em nenhum momento chegou à Câmara Municipal de Cabreúva, oficialmente, via protocolo ou extraoficialmente, ou mesmo informalmente, qualquer documento ou solicitação de reunião para tratar da elaboração e proposição de projeto, alterando a Lei Complementar número 260 de 2003. Apresentamos à mesa, nos termos do artigo 165, inciso 1º, 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabreúva, a presente moção de repúdio à diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cabreúva e Pirapora do Bom Jesus, pelas inverdades contidas na nota informativa aos servidores públicos municipais de Cabreúva, amplamente divulgada nas redes sociais da internet e outros meios de comunicação, com a consequente remessa ao senhor presidente dessa entidade de classe do original desta manifestação de repulsa pública, no tocante aos nobres edis desta Casa de Leis cabreuvana. Após a esperada aprovação deste repúdio público, solicitamos igualmente a remessa de cópias desta propositura ao senhor prefeito municipal, especialmente para publicação, se possível, na imprensa oficial do município de Cabreúva, ao ilustre senhor presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Cabreúva, São Paulo, bem como a todos os órgãos de imprensa do município de Cabreúva, Estado de São Paulo, para conhecimento e providências do quanto se repudia nesta moção, ficando desde logo autorizada a ampla divulgação desse documento público, desde que respeitados os seus exatos termos. Sala das Sessões, vereador Guerino Malvez, em 30 de julho de 2021. Fátima Barbosa, vereadora presidente. Giancarlo Moreira Gama, vereador. Marlúcia de Fátima Valente, vereadora. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador. Carlos Donizete de Oliveira, vereador. Devani Cristina Deboni, vereadora. Marcelo Defende, vereador. Nildo José de Melo, vereador. E Vitor Davi Risse Camargo, vereador. Lido. Coloco em discussão a referida moção. A palavra, vereador Marcelo. Senhora presidente, nobres pares, público aqui presente, essa
essa moção de repúdio, um ato pelo qual um sindicato teceu comentários que não ocorreram. Não chegou nesta casa nenhum projeto, nada oficial, como bem está determinado neste documento, no qual nos atribui responsabilidades que não são nossas, porque não chegou nada nesta casa para apreciação, para votação, para análise, sequer de uma reunião formal. E um sindicato que tem uma atitude desta forma, que coloca via WhatsApp aos servidores públicos, que fez tratativa com o executivo, com o legislativo de uma forma mentirosa, nós não podemos ficar cientes. Então, essa moção de repúdio é o mínimo que se espera. E acionar os órgãos de classe para as responsabilidades para o ato que foi feito. Esse é o que eu tenho a externar a respeito dessa moção de repúdio. Só isso, presidente. Peço a palavra. Vereadora Marlúcia, com a palavra. É lamentável, né? Só complementar o que o Marcelo está falando, eu acho que é lamentável qualquer postura dessa, mas vindo de um sindicato que deveria estar defendendo e colocando a mão na massa e trabalhando em prol dos sindicalistas, trabalhando em prol dos funcionários, em relação a ter alguma coisa concreta, que é o que todos querem. E se acontecer, o que vão fazer? Será que eles já têm uma resposta? Será que eles já têm um andamento? Desculpa, mas ficar pensando em sensibilizar, essa palavra sensibilizar me deixou muito assim, sensibilizar, será que é assim que eles ganham algum projeto ou alguma coisa? A gente ganha as coisas dentro da lei, com trabalho e com busca de conhecimento. Então, assim, o meu repúdio é muito grande, eu fiquei extremamente chateada, eu acho que eles sempre tiveram abertura aqui para vir conversar e mostrar papel, mostrar leis. A gente está aqui para isso, para provar ou não, dentro de uma condição legal e onde a população esteja de acordo. Não ser sensibilizados. Então, é isso aí. Coloco em votação a moção número 1 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a moção número 1 de 2021. Indicações. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura das indicações apresentadas. Indicação número 099 de 2021. Celebração de contrato entre a Prefeitura de Cabreúva e os Correios para otimizar os serviços prestados pela empresa à cidade. Vereador Vitor Davi Riz Camargo. Indicação número 100 de 2021. Distribuição de leite e suplementos para adultos e crianças com comorbidades, tais como câncer e etc., no município de Cabreúva. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador vice-presidente. Indicação número 101 de 2021. Realização de melhorias na Rua Vitória, bairro e distrito do Jacaré, Cabreúva, São Paulo. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador vice-presidente. Indicação número 102 de 2021. Reforço da segurança interna e externa nas escolas municipais e estaduais existentes no município de Cabreúva, São Paulo, em função do retorno presencial às aulas. Eduardo Antônio de Oliveira, vereador vice-presidente. Solicito ao diretor de secretaria que encaminhe as proposições apresentadas a quem de direito. Informo que se encontram arquivados na secretaria, bem como publicados no site desta Câmara Municipal, os balancetes deste legislativo referentes ao mês de junho de 2021, para aqueles que desejam tomar conhecimento. Expediente recebido de diversas localidades. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cabreúva, dos recursos recebidos durante o mês de junho, bem como respectivo relatório de atividades,
encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na secretaria desta edilidade para aqueles que desejam tomar conhecimento. Informo que a prestação de contas da subvenção encaminhada à Associação de Cultura, Formação e Promoção Humana do Vilarejo, Liceu Emaús, referente ao mês de junho de 2021, encaminhada conforme determina a legislação vigente, permanecerá arquivada na secretaria desta edilidade para aqueles que desejam tomar conhecimento. Peço à segunda secretária proceder à leitura do ofício número 4, de 31 de julho de 2021, do senhor Wilson Aparecido Estocco, gerente da divisão de Itatiba da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Ofício número 04 de 2021. Assunto: reabertura das agências de atendimento presencial Sabesp. A senhora presidente da Câmara Municipal de Cabreúva, Fátima Barbosa. Vimos informar a Prefeitura, a Câmara Municipal, quanto à reabertura das agências de atendimento presencial Sabesp. A reabertura ocorrerá a partir de 2 de agosto. A agência funcionará das 8h30 às 11 horas. Horário restrito em atendimento ao Plano São Paulo de combate ao Covid-19, bem como o atendimento deverá ser agendado através do site sabespagendasp.sp.gov.br e agenda.web-sabesp. Os atendentes e clientes, ao entrar na agência, deverão seguir o protocolo da segurança da Sabesp. Checagem de temperatura ao entrar, distanciamento, uso de álcool gel. Os demais canais de comunicação continuam pleno funcionamento e pedimos que cidadãos optem por dar preferências a estes canais. Primeiro, Central de Atendimento Telefônico, 0800 0550 195. Segundo, Agência Virtual, https agenciavirtual.sabesp.br home. Terceiro, página de autoatendimento Sabesp Fácil, https sabesp.pfaciosabesp.com.br. Quarto, atendimento por e-mail, atendimento comercial, @sabesp.com.br. Contando com a costumês parceria da Câmara Municipal de Cabreúva, neste importante momento para o município, reitero nossa estimada consideração. Wilson Aparecido Estocco, gerente da divisão de Itatiba. Lido. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o expediente da presente sessão ordinária. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Donizete de Oliveira. Presente. Devani Cristina de Araújo Deboni. Presente. Eduardo Antônio de Oliveira. Presente. Fátima Barbosa. Presente. Giancarlo Moreira Gama, presente. Marcelo Defende. Presente. Marlúcia de Fátima Valente. Presente. Nildo José de Melo. Presente. Vitor Davi Riz Camargo. Presente. Havendo número legal, dou início à ordem do dia da 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva. Peço ao primeiro secretário proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 16ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 4 de agosto de 2021, quarta-feira, às 7 horas. Discussão e votação do projeto de lei número 020, de 14 de maio de 2021, de autoria do vereador Nildo José de Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos relatórios de controle interno dos poderes executivo e legislativo do município de Cabreúva nos sítios eletrônicos de cada órgão, na rede mundial de computadores. Discussão e votação do projeto de lei número 021, de 14 de maio de 2021, de autoria do vereador Nildo José de Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade em imóveis locados pela administração direta e indireta de quaisquer dos poderes do município de Cabreúva, de afixação de placa ou cartaz
com informações sobre o respectivo contrato e locação. E discussão e votação do projeto de lei número 027, de 1 de junho de 2021, de autoria do vereador primeiro secretário, Giancarlo Moreira Gama, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transparência nos contratos firmados pela administração pública municipal, direta e indireta. Câmara Municipal de Cabreúva, em 30 de julho de 2021, Fátima Barbosa, vereadora presidente. Tendo em vista que o projeto de lei número 20, de 14 de maio de 2021, de autoria do vereador Nildo José de Mello, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos relatórios de controle interno dos poderes executivo e legislativo do município de Cabreúva, nos sítios eletrônicos de cada órgão na rede mundial de computadores. Se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Palavra, o vereador Nildo. Voltou. Boa noite a todos os nobres, a volta do descanso merecido, que o meu considerado amigo Marcelo defende, nobre vereador, pagou até uns 2 cafés durante esses 30 dias, ô presidente. E sobre esse projeto de lei, dizer da importância dele para tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Que o controle da cidade passa na mão do prefeito, passa na mão do secretário de Finanças nas questões financeiras, e tem que ter, sim, um departamento onde tem a previsão daquilo que se vai acontecer dentro do orçamento. E durante todo o tempo que eu acompanho a nossa cidade, eu não vejo os relatórios dos controladores que evitariam a perda de X% na educação, de Y% para os cargos de servente. Se o controlador do município tiver o controle e ele direcionar esse controle aos administradores públicos, a chance de erro é curta. Então, peço aqui aos nobres pares que dê a aprovação ao projeto para que tenhamos mais efetividade nas nossas conduções administrativas, tanto aqui no Poder Legislativo, que a presidente terá um braço para estar direcionando ela num possível erro futuro. Talvez o gestor público está lá com o olhar penso a determinado ponto, e talvez possa errar no futuro. É ali que o controlador chama, diz ao presidente ou o prefeito, se o senhor não efetivar o gasto até a data tal, o senhor terá improbidade administrativa não atingindo o X% na educação, ou X% na saúde, ou o presidente não efetua esse pagamento, que poderá acarretar improbidade administrativa. Então, dizer aqui da importância desse projeto e para que dê transparência, para que todos os cabreuvanos possam ter o relatório em mãos e possam saber como apreciar e olhar as adequações e o que estará sendo efetivado de administração, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Peço a vocês, se vocês puderem juntar-se a esse vereador para aprovar esse projeto. São essas as minhas palavras, presidente. Obrigado a todos. Vou esperar você sentar antes de colocar em votação. Quer falar? Peço a palavra, presidente. Palavra, Giancarlo. Queria só comentar, Pi. Primeiro, parabéns pelo projeto.
é muito importante, como você falou. Essa semana além do projeto, discutindo, enfim, cheguei até a falar com o Custódio um pouco sobre ele, e eu pedi para ele um exemplo do que é a função do controlador interno. Eu, antes de ser vereador, não sabia muito bem, e aqui na Câmara nós temos um controlador interno, que é o Custódio, e eu pedi para que ele me falasse um pouco o que é a função de um controlador interno. E aí ele me deu um exemplo muito pedagógico e didático, eu vou explanar aqui, tentar explanar da mesma maneira que ele explanou, para ver se fica claro. Ele até usou o exemplo do carro, né? Estou tirando a habilitação, então ficou mais claro ainda. Que você, quando está numa rodovia, e vamos supor que você tem uma Ferrari que anda muito rápido, o limite daquela rodovia é, vamos supor, 80 por hora. E você passa ela a 200, não sei. Mas quando há um fiscal com aquele aparelhinho que ele faz a medição da velocidade, você vai passar por essa via nessa mesma velocidade de 200 por hora em uma via que é 80? E esse exemplo que ele deu foi muito didático, porque mostra um pouco do que é a função do controlador. Ele faz essas sugestões de melhoria ao administrador público, ao gestor público, para que ele siga à risca a Constituição, tudo que é determinado, para que ele faça uma boa administração. Então, esses relatórios são de muita validade. Os daqui da Câmara eu tenho acompanhado recorrentemente, e acredito que a Fátima também tem ajudado muito a gestão aqui da Câmara. Tenho certeza que os da Prefeitura também dão essa contribuição. E a obrigatoriedade deles estarem colocados em site para que todo mundo tenha acesso, eu acho que dá mais transparência e lisura a esse processo, para que a gente consiga caminhar para uma administração pública muito melhor. Então, parabéns pelo projeto, vereador. Tem meu total apoio. Essa palavra. Vereador Marcelo, com a palavra. Pi, meu amigo, primeiramente parabenizar por esse projeto de lei, muito bem vislumbrado na sistemática de transparência do nosso município. E lembrando que o controle interno é um órgão de extrema importância em qualquer órgão público, né? Tanto de certa imensa relevância que ele responde solidariamente com coisas ilegais. Então, essa transparência, essa possibilidade do povo cabreuvano ter acesso, ajuda muito. Parabéns, Pi. Coloco em votação o projeto de lei número 20, de 21. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 20 de 2021. Tendo em vista que o projeto de lei número 21, de 14 de maio de 2021, de autoria do vereador Nildo José de Mello, que dispõe sobre a obrigatoriedade em imóveis locados pela administração direta e indireta de quaisquer dos poderes do município de Cabreúva, de afixação de placa ou cartaz com informações sobre o respectivo contrato de locação. Se encontra em tramitação nessa Casa de Lei, onde todos os vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria, coloco em discussão o referido projeto de lei. Com a palavra, o vereador Nildo. Marcelinho, corrigir o regimento faz com que você ande alguns metros até a fala. E, novamente, meu boa noite. Aos nobres vereadores, aqueles que nos assistem, aos internautas, aos presentes aqui, até mandar um alô para minha amiga professora Nelly, que se encontra presente após a reunião aí. Nelly, vamos para a luta. O importante da nação é a luta. Sem luta não há sucesso e nem os trabalhos ficam mais fácil. E dizer nessa questão dos prédios públicos que a administração loca. No processo eleitoral, eu andei por diversos setores da nossa cidade e da sociedade cabreuvana. O que a nossa sociedade faz? A nossa sociedade trabalha, como nosso vereador Carlinho, vende seus móveis,
corre, foi criado na fazenda, até me contou várias histórias esses dias. E ele adquire seu imóvel, com suor, com lágrimas e com bastante dificuldade, certo, vereador Marcelo? Aí, nessas questões, salvo exceção, nesse momento o Carlinhos não poderia fazer isso, mas os empresários locam seus imóveis ao poder público. E essa locação se torna uma tragédia. Aquele que trabalhou, suou, ganhou seu dinheiro, construiu seus imóveis e tem direito ele de locar a qualquer que seja, ao poder público, a bancos, a correios, enfim, a todos aqueles que se interessarem. E fica aquela história, locou porque está dando vantagem a fulano, locou porque está dando vantagem a Beltrano. Então, esse projeto de lei vem ao encontro de transparência. Se o valor de mercado está correto, se o poder público tem a necessidade de locar aquele imóvel, só vejo que se regulamente isso e coloque lá uma placa dizendo do valor do aluguel, do valor do contrato, do valor de todas as tratativas entre o poder público, seja ele o legislativo, seja ele o executivo, e que dê transparência a isso, para que fique claro. E aí o nome dos empresários ou daqueles que locaram o seu imóvel não fique sendo taxado de negociadores ou de favorecimento, enfim. Então, esse projeto vem de encontro a ter zelo com o nome dos investidores na nossa cidade. Porque uma cidade, ela só tem sucesso se ela tiver investidores, se ela tiver pessoas que tenham vontade de investir nela. Então, isso é para defender, deixar isso mais claro, para que todos eles, acho que deve ser de conhecimento de alguém, esses tempos foram tentar alocar um prédio de uma pessoa, a pessoa me ligou e falou, Pi, locar prédio para o poder público é complicado, né? Eu falei, mas por quê? O povo fica falando. Então, é só para dar mais transparência, para que todos aqueles que investem na cidade tenham a condição de fazer do seu imóvel aquilo que eles queiram. São essas as minhas palavras e peço apoio do projeto aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Marlúcia. Na oportunidade que o projeto foi lido, eu parabenizei o vereador, porque eu acho de grande valia, sim, esse projeto, por todas as coisas que ele falou, e só vou acrescentar uma palavra, para evitar especulação e para evitar esses maus comentários que sempre existem, né? E que tudo fica claro, e que se, porventura, também tiver algum imóvel que se acha que está supervalorizado o aluguel, que também tenha uma ação popular ou uma ação dessa casa ou de qualquer uma outra pessoa física ou jurídica para que abra uma ação e uma futura correção, se necessário. Mas, mais uma vez, parabenizo por esse projeto, vereador. Eu peço a palavra. Vereadora Devani. Vereador Nildo, também sou favorável ao projeto, acrescentando também o que a Marlúcia falou, que é bastante importante, não só para os que serão locados, como também os que já estão locados, né? Não sei se isso está no seu projeto, para adequar também os que já estão locados, porque isso é muito importante também. Porque, como dizem, onde há fumaça, há fogo. Então, vamos ver o fogo, né? Coloco em votação o projeto de lei 21. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei 21 de 2021. Tendo em vista que o projeto de lei número 27, de 1º de junho de 21, de autoria do vereador, primeiro secretário Giancarlo Moreira Gama, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transparência nos contratos firmados pela administração pública municipal, direta e indireta. Se encontra em tramitação nesta Casa de Leis, onde os senhores vereadores possuem pleno conhecimento sobre a matéria. Solicito que a segunda secretária proceda à leitura das emendas substitutivas número 1,
2, 3 e 4, ao referido projeto de lei de autoria do vereador primeiro secretário Jean Carlos Moreira Gama. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 27 de 2021. Substitui o artigo 2º caput do projeto de lei acima citado. Pela presente emenda e na forma dos artigos 110, inciso 2º, a linha B, e 148, inciso 2º do Regimento Interno, requeremos a substituição do artigo 2º caput do projeto acima referido pelo seguinte. Artigo 2º. A obrigatoriedade de transparência sem nenhum cadastro prévio dos contratos firmados consiste no dever da administração pública municipal, direta e indireta, de publicar em seus respectivos sítios eletrônicos mantidos na rede mundial de computadores, na parte relativa ao portal da transparência, a íntegra dos instrumentos de contratos, convênios, parcerias público-privadas, atas de registro de preço, cartas, contrato, notas de empenho de despesa, autorizações de compra ou de fornecimento ou quaisquer instrumentos equivalentes de todo o negócio jurídico firmado. O parágrafo único do artigo 2º continua com a mesma redação do projeto original. Cabreúva, 17 de junho de 2021, vereador Giancarlo Gama. Emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei 27 de 2021. Substitui o artigo 3º no projeto de lei acima citado. Pela presente emenda e na forma dos artigos 110, inciso 2º, a linha B, e 148, inciso 2º do Regimento Interno, requeremos a substituição do artigo 3º do projeto acima referido pelo seguinte. Artigo 3º. Além da obrigação prevista no artigo 2º, a administração pública municipal, direta e indireta, deverá publicar na forma de lista, a fim de facilitar a compreensão da população, os seguintes dados dos instrumentos dos negócios públicos firmados, de forma unificada e por mês. Primeiro, nome e CNPJ, CPF das partes envolvidas no negócio jurídico. Segundo, a motivação e justificativa do negócio jurídico. Terceiro, o valor do negócio jurídico. E, quarto, o tempo de duração do negócio jurídico. Cabreúva, 17 de junho de 2021. Vereador Giancarlo Gama. Lido. Emenda substitutiva número 3 ao projeto de lei número 27 de 2021. Substitui o artigo 4º no projeto de lei acima citado. Pela presente emenda e na forma dos artigos 110, inciso 2º, a linha B, e 148, inciso 2º do Regimento Interno, requeremos a substituição do artigo 4º do projeto acima referido pelo seguinte. Artigo 4º. Nos casos de negócios jurídicos firmados após a entrada em vigor da presente lei, a obrigação de publicação prevista nos artigos 2º e 3º deverá ocorrer no prazo de 30 dias após a assinatura dos respectivos instrumentos. Cabreúva, 17 de junho de 2021. Vereador Giancarlo Gama. Emenda substitutiva número 4 do projeto de lei número 27 de 2021. Substitui o artigo 5º no projeto de lei acima citado. Pela presente emenda e na forma dos artigos 110, inciso 2º, a linha B, e 148, inciso 2º do Regimento Interno, requeremos a substituição do artigo 5º do projeto acima referido pelo seguinte. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cabreúva, 17 de junho de 2021. Giancarlo, vereador primeiro secretário. Lido. Coloco em discussão o referido projeto de lei, bem como as emendas substitutivas número 1, 2, 3 e 4, apresentadas.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Giancarlo. Bom, só para falar um pouco sobre o que é e o intuito desse projeto de lei de minha autoria. Desde o início da nossa legislatura, eu sempre encontrei muita dificuldade de acessar os contratos públicos firmados, seja pela prefeitura, pela Câmara tem um pouco mais de facilidade, pela proximidade, obviamente, por estar aqui, mas muitos deles precisam ser requisitados por ofício, por requerimentos. Hoje, no site da prefeitura, nós conseguimos acesso a alguns contratos, não são todos, e também não é na completude do que o contrato e todos os outros negócios jurídicos que o projeto trata, não tem ele completo no site da prefeitura e ele pede um cadastro prévio. Eu já tentei por diversas vezes fazer esse cadastro, não recebo retorno no e-mail. Então, esse é um problema, um empecilho para a transparência, porque isso deveria estar disponível para que todos nós pudéssemos acessar, tanto a população, para provocar uma maior participação e entender de fato como é gasto o dinheiro público, quanto para nós, enquanto fiscalizadores. Eu já tive oportunidades aqui de aprovar requerimentos pedindo contratos públicos, porque essa disponibilidade não era possível. Então, esse projeto de lei tem o intuito de corrigir essa problemática e contribuir para a transparência. As emendas apresentadas foram sugestões dos vereadores Nildo e da Fátima para tentar contribuir para o projeto e adequar. Foram contribuições muito boas, acho que agregou muito ao projeto. Então, a ideia é um pouco disso, para que a gente consiga ter um pouco mais de acesso e transparência a esses contratos públicos. Eu espero contar com o apoio dos nobres para isso. Obrigado. Palavra a vereadora Marluce. Eu sou favorável ao projeto, eu até fiquei vendo alguns artigos aqui ontem com o doutor, porque eu fiquei preocupada com algumas ilegalidades que eu questionei para o advogado e ele falou que estava tudo ok. E vou tomar a liberdade aqui de voltar lá também ao primeiro projeto que eu não comentei do PIC, que também é a parte de transparência. Eu acredito que transparência é um item que mais foi falado e é falado e será falado sempre nessa casa. E é lógico que tem todo o apoio e tem toda a vontade que isso aconteça, tanto por parte dos vereadores quanto da população que sempre está ativa procurando alguma coisa. Essa parcela da população também requer muito isso e tem toda essa dificuldade. Então, aqui eu deixo registrado o meu apelo. Sou favorável aos dois projetos, sim, em relação à transparência, mas eu deixo um apelo à prefeitura que há anos que essa vereadora, e eu acredito que muitos aqui, vem sofrendo com as prestações de serviço, sempre a mesma desculpa. A empresa tal não está fazendo o serviço adequado, não está. Então, que isso seja tomado de maneira séria e rápida, porque isso há anos que está acontecendo. Então, a gente precisa urgente que seja cabível rever esse contrato com a empresa. O último questionamento que eu fiz estava falando sobre uma nova licitação e, pelo que eu fiquei sabendo, essa licitação foi embargada. Então, quer dizer, é um problema que, por mais que virar lei, que nós votamos essa lei, nós vamos deparar. Então, eu deixo aqui registrado o meu apelo à prefeitura, que realmente faça essa licitação o mais rápido possível e que quem ganhe seja bem incluso a cumprir com esse papel que, no meu ponto de vista, está deixando muito a desejar. Então, é isso. Palavra ao vereador Marcelo. Parabéns, Jean. O espírito da lei é totalmente benéfico ao povo cabreuvano, aos servidores, a todas as pessoas que tenham acesso à internet e queiram verificar todos os detalhes dos contratos que a administração pública vem fazendo. Então, é de extrema eficácia esse projeto seu, e tem meu apoio sim, porque é uma coisa que vai beneficiar todo mundo. Peço a palavra. Palavra ao vereador Eduardo. Eu endosso as palavras do vereador Marcelo, vereadora Marluce, parabenizar o Jean pelo projeto. Tudo que vem trazer transparência é benéfico para a população, né? Então, tenho o meu total apoio para esse excelente projeto. Coloco em votação o projeto de lei número 27. Os que estiveram de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovado o projeto de lei número 27 de 2021. Coloco em votação a emenda
substitutiva número 1 do projeto de lei número 27. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 27 de 2021. Coloco em votação a emenda substitutiva número 2 do projeto de lei número 27. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a emenda substitutiva número 2 ao projeto de lei número 27 de 2021. Coloco em votação a emenda substitutiva número 3 do projeto de lei número 27 de 2021. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a emenda substitutiva número 3 ao projeto de lei número 27 de 2021. Coloco em votação a emenda substitutiva número 4 ao projeto de lei número 27. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Considero aprovada a emenda substitutiva número 4 ao projeto de lei 27 de 2021. Terminada a ordem do dia, passamos para o uso da palavra em tema livre. Uso da palavra em tema livre. Solicito a segunda secretária para que apresente os nomes dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Marlúcia Valente, Giancarlo, Vitor Camargo, Eduardo Oliveira, Nildo Pi e Devani Deboni. Concedo a palavra à vereadora Marlúcia. Bom, boa noite a todos. Essa casa hoje a gente está retornando com as nossas sessões ordinárias. Tivemos aí, pela lei, um recesso parlamentar, que nesse recesso várias coisas aconteceram, né? Que entre elas nós tivemos uma sessão extraordinária, onde que foi feita uma adequação do piso salarial dos agentes de saúde. Então, essa casa, até para falar um pouco que é inevitável sobre a nossa última sessão e sobre os respingos que ela tiveram, a gente trabalha assim. A gente trabalha em recesso e em durante, que é mais do que a nossa obrigação, né? E a minha atuação nesses dias de recesso, eu tive reuniões com vários secretários, em várias secretarias, visitas que são rotineiras no bairro, onde a gente acaba pegando as demandas e levando até o executivo ou direto já para algumas secretarias, e atendimentos, né, que a gente faz nessa casa também. Nessa semana eu pude ficar aqui bastante, que eu tive bastante reuniões aqui, todas, graças a Deus, a gente consegue dar um reparo para as pessoas, e entre eles a gente envia os ofícios, faz as perguntas, abre os protocolos e assim vai. Eu estou falando isso tudo só para confirmar. Eu confirmo, sim, que essa casa realmente tem trabalho e que eu, como vereadora, graças a Deus, continuo a minha atuação e continuarei. São coisas que a gente tem que falar porque os próprios amigos cobram quando joga alguma coisa na cara da gente que a gente não trabalha ou que não faz o que é para ser feito. Eu não me incluo nessa, tá? Então, obrigada aos amigos que entenderam e que encheram o meu celular de mensagens, sendo contrário a opiniões de determinadas pessoas. Então, aqui a gente tem isso, a casa é feita para que a gente cumpra a lei, sempre baseados em fatos. E contra fatos não há argumentos. Então, só foi um pequeno desabafo, porque logo depois da nossa última sessão, a gente não teve a oportunidade de pegar a tribuna para isso. Então, eu estou fazendo uma coisa que não é muito do meu feitio, que é voltar lá atrás e falar sobre. Mas é sobre isso aí.
E quanto aos acontecimentos que estão, né, rodeando as nossas cidades em relação a obras, em relação aos recapeamentos de algumas ruas, asfaltos, manutenção dos campos, eu estou aí atenta, estou tentando acompanhar, a gente faz algumas visitas com os moradores ali, a gente vê a satisfação, vê alguns pontos que tem para melhorar, e a gente vai levando, e assim vai surgindo. Eu queria destacar aqui sobre a manutenção e a reestruturação do Campo do Bananal, o qual está sendo de grande valia, e uma obra tão esperada, e está ficando bonito, adequado, do jeito que a população do Bananal merece. E ontem também eu tive a felicidade de saber que foi homologado duas demandas lá do Vale Verde, 2 ruas, que ontem foi assinado já para que seja começado já o asfalto, que foi na Rua Pinheiro e na Rua Cerejeira, lá do Vale Verde. E eu fiquei muito feliz, e eu não posso deixar de pegar essa tribuna e falar mais uma vez do nosso saudoso Dinho Zicati, que sempre lutou por essas ruas e para o Vale Verde, então, ele tinha um carinho muito grande. Foram várias vezes que eu presenciei ele pegando essa tribuna e falando dessas ruas. E agora, graças também, Carlinhos, né, você também teve a participação agora. Você, podemos dizer que continuou com esse pedido do Sodinho, fez as indicações, e elas vão, em breve, estar asfaltada essa rua. Então, parabéns para você, que continuou com esse carinho do Sodinho lá para aquela população. Então, parabéns. E eu trago essa notícia para os moradores dessa rua, que, em breve, as máquinas chegarão lá, se Deus quiser. Então, essas que eu citei, a Pinheiro e a Cerejeira, já estão homologadas, já foram licitados, e agora é só começar. Tem a parte das galerias para fazer, está tudo incluso direitinho. E, em licitação, eu deixo aqui também para o pessoal do Bananal, que também, por diversas vezes, essa vereadora pegou a tribuna e falou sobre a rua Henrique Osório e sobre terminar aquela rua do Cruzeiro. Essa entrou agora em processo de licitação. Eu até achei que iria sair tudo junto, mas saiu essa parte do Vale Verde, mas em breve sai essa parte do Bananal. Então, a gente fica contente com isso e vamos atrás, vamos ver como que está o contrato, quando que vai começar. São os bairros sendo aí beneficiados, né? Estou tendo bastante indagação do pessoal lá do CAI, porque já faz um tempo que eu peguei a tribuna e falei sobre o recap estadual que vai acontecer lá. Inclusive, essa casa, nós votamos o firmamento do convênio com o Estado, e realmente é moroso, fica demorado, mas está no trâmite legal, gente. Então, em breve, se Deus quiser, coloca-se a placa, e as máquinas também estão lá fazendo o serviço, que é de grande urgência. Está em andamento também. Né? Então, são essas as coisas. Em relação à parte do sindicato que nos afeta, eu acho que nós já fizemos a moção, eu espero educadamente que isso não aconteça mais, nem por parte do sindicato, nem por outras partes, porque eu acho que isso não é de bom tom e nem de privilégio e nem de importância para a população. Eu acho que a população, quer ver essa casa produzindo, quer ver sindicato produzindo, quer ver executivo produzindo e com soluções. Então, é isso que a gente quer. E com muito diálogo. Diálogo esse, até a Nelly encontra aqui, ficou firme até o final. Obrigada, Nelly, que esteve aqui representando a classe dos professores. Com certeza, amanhã, às 8 horas, a gente vai ter esse contato com o executivo, levar, sem dúvida, a demanda, sim, do plano de carreira, para que, nota-se que o plano de carreira já nasceu, ele só falta florir, e isso é o que nós vamos pedir, sim. E eu, como vereadora que fui na gestão passada, atuante nessa elaboração, tenho total direito e obrigação de cobrar, e assim eu farei. Quanto às outras demandas e especulações dos funcionários que estão aí acontecendo, nós não podemos firmar nada ainda, mas há, sim, uma previsão de uma nuvem negra, né? A gente está preocupada, nós estamos atentos. Eu acho que quem participou da reunião
sabe da capacidade que nós temos aqui na nossa casa, uma capacidade jurídica, que eu quero até agradecer, doutor Renato, por todo o apoio. E nós vamos embasar juridicamente. É óbvio, nós somos a Casa de Leis. Se nós não tivermos que seguir à risca uma lei, quem vai seguir? Mas sempre, sempre pensando no melhor para vocês e, o mais importante, ouvindo vocês. Então, quando não concordar, venha a essa casa, a gente vai estar aqui para isso. E eu falo, da minha parte, nenhum projeto será votado sem antes eu ouvir vocês. Tá? Então, é esse o recado que eu deixo. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns aí, Carlinhos. E vamos lá no Vale Verde na hora que as máquinas chegarem, hein? Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Giancarlo. Bom, boa noite novamente a todos e todas, aos que nos acompanham de maneira remota e aos nobres colegas aqui presentes. Hoje, como a vereadora bem falou, retornamos do recesso parlamentar. É motivo de muita alegria. Vereador sem sessão é um vereador incompleto, então, muito feliz em estar de volta. Desejo um bom retorno aos nobres vereadores. Eu queria começar falando que, mesmo com o recesso, a atuação do nosso mandato continuou presente, tanto com o gabinete itinerante na visita aos bairros, quanto nas demandas diárias, de ofícios, enfim, e demais demandas, como também a visita às escolas do ensino infantil. Eu, acompanhado do vereador Vitor, começamos recentemente visitas às escolas do ensino infantil, visitamos já todas elas, assim como fizemos do ensino fundamental. A ideia é conseguir, assim como fizemos também com as escolas do ensino fundamental, fazer um relatório sobre as principais questões em relação à escola, seja estrutural, seja oferta de ensino, demanda de vagas. Parte do requerimento que nós aprovamos hoje passa um pouco em torno disso. E estou comentando isso para tentar enganchar na temática dos professores, porque a maneira tendenciosa que o sindicato acabou sendo muito infeliz no seu posicionamento deu a entender que essa Casa de Leis está inércia em relação a essa questão, e não é isso, não é a verdade. Primeiro ponto, nós precisamos ter uma clara distinção do que nos cabe. Nós, enquanto vereadores, temos a função de fiscalizar e não nos cabe, constitucionalmente, legislar sobre o regime jurídico dos funcionários públicos, inclusive dos professores. Algumas professoras entraram em contato com o Vitor, inclusive, comentando que aqui nós íamos votar a ação direta de inconstitucionalidade que foi decidida na Justiça, e não é isso. Não nos cabe decidir se vai diminuir ou aumentar o salário dos professores, porque isso foi decidido na Justiça, infelizmente, no caso da perca dos 10%. O que nos cabe, e é o que foi a reivindicação dos professores aqui na reunião nessa casa, e que nós firmamos o compromisso de que eles contem conosco, é a cobrança incisiva para que a Prefeitura tome providências em relação a essa situação e dê um plano de carreira digno aos professores da rede municipal. Dê um salário digno aos professores da rede municipal, para que garanta condições de trabalho. Como as professoras falaram aqui hoje na reunião, durante esse período de pandemia que a gente tem atravessado, muitas delas tiveram que comprar novos celulares, novos computadores, custearam a internet do próprio bolso. Isso não é barato, não é nem um pouco barato, todos nós sabemos disso. E a administração pública, isso tanto na gestão passada quanto nessa, não deu subsídios necessários para que esses professores pudessem realizar essas aulas. Nas nossas visitas nas escolas, nós percebemos que muitas escolas, inclusive nem na escola tinha internet. Então, assim, nem na escola o poder público oferece internet para essas professoras trabalharem. Então, as condições básicas e mínimas não têm sido oferecidas. Então, eu espero encarecidamente, e chegou até uma figurinha no meu Zap esses dias, escrito, uma foto minha, escrito: eu estou de olho, e esse vereador vai continuar de olho, e cobrando e sendo chato nesse sentido, porque os professores, os profissionais de educação não estão cobrando nenhum favor da administração pública, eles estão cobrando o que é deles de direito. Eles trabalham para isso, devem receber seus subsídios e as condições mínimas de trabalho como direito. Então, eu espero encarecidamente, amanhã nessa reunião das 8 horas, estaremos cobrando isso,
que a administração pública, que o Poder Executivo se posicione em relação a esse problema. Falei aos colegas vereadores, infelizmente quem não se posiciona acaba sendo posicionado. E eu acho que, em relação aos profissionais da educação, aos professores, o que falta por parte da Prefeitura é um pouco de posicionamento. Acabou caindo numa situação de inércia, de que nós não possamos fazer nada. A Prefeitura também tem uma limitação do que pode fazer para resolver esse problema, mas é necessário um esclarecimento. Eu não posso fazer, então que eu diga que eu não posso fazer, e o que eu vou fazer a partir daquilo que está ao meu alcance. Eu acredito que isso faltou. Amanhã, na reunião de amanhã, vamos entender um pouco melhor essa situação e cobrar por providências. Eu queria também agradecer ao apoio dos colegas pela aprovação do projeto de lei. Fiquei muito feliz. É um projeto que é muito importante aqui para a melhoria da transparência, que é uma pauta tão cara e importante na minha atuação, e que eu vou continuar zelando pela transparência aqui no município, e que o acesso aos contratos e a tudo que é da administração pública esteja o mais claro e de fácil acesso para todo mundo, para toda a população. O dinheiro público é o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, de toda a população. Então, como e quanto e com quem é gasto o dinheiro público precisa estar muito bem esclarecido e detalhado para toda a população, que é quem paga de fato por esses serviços. Tá certo? Essas são minhas palavras. Como eu falei, desejo um bom retorno a todos os vereadores e que a gente consiga fazer um segundo semestre aí grandioso. Tá bom? Uma boa noite a todos e todas. Concedo a palavra ao vereador Vitor. Boa noite a todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo, aos nobres vereadores. Como a vereadora Marlúcia falou, vereador Jean, estamos retornando hoje às atividades, as atividades em sessão, mas o trabalho continua. Gostaria de falar um pouquinho, para começar, da minha indicação sobre a celebração de um contrato entre a Prefeitura e o Correios. O Correio está bem complicado aqui na cidade. A vereadora Devani, em fevereiro, foi a primeira que fez um ofício. Depois, toda a casa fez, pedindo ao Correio que explicasse o que está acontecendo. Eles nos retornou falando que o problema era por conta da pandemia, muitos funcionários com comorbidade, acima de 60, funcionários lactantes, enfim, e por conta disso teve esse trabalho diminuído. Mas já tem um tempo, e a gente passa aqui, principalmente eu que sou aqui do Jardim Santana, que passo sempre aqui pelo centro, a gente vê uma fila enorme, e isso precisa ser resolvido. Então, a indicação é que o prefeito, que a administração, o executivo, vê essa possibilidade de colocar aí um funcionário, tem até uma lei, estou mandando junto, uma minuta de lei, para colocar uns funcionários aí para o Correio voltar a atender, principalmente nessa época aí de pandemia, que a gente começou a utilizar ainda mais o Correio e as filas estão cada vez maiores. Gostaria de falar um pouquinho também aqui sobre a demanda de iluminação. Bastante gente vem questionando porque está demorando para ter reparos, e a empresa, pelo que eu conversei com a Noemi, com a vice-prefeita, a empresa RT não é mais a responsável pela iluminação pública, parece que agora está no trâmite aí, mas já está para entrar uma nova empresa, então esperar mais um pouquinho, que logo logo as coisas voltam ao normal. Gostaria de falar também sobre os requerimentos. A gente fez um requerimento a respeito da Santa Casa, como os nobres aqui já falaram. Quando a gente teve reunião aqui com a Paula, secretária de Saúde, mais a adjunta e a Regina, a gente conversou de várias situações e não tem como não falar de Santa Casa. Porém, elas falaram que não conseguiriam se posicionar, que era necessário a gente estar conversando direto, principalmente com essa questão da diretoria e do interventor. Por isso a gente colocou esses questionamentos. Outro requerimento que a gente colocou foi em relação às voltas às aulas, que tem a ver com isso que o vereador Giancarlo falou. A gente vem fazendo
a visita. No primeiro semestre, a gente fez sobre as escolas de ensino fundamental, agora no segundo semestre, as escolas de ensino infantil. Diversas demandas, a vereadora Marlúcia também participou com alguns questionamentos importantes, inclusive em relação aí ao servidor. E a gente também, como a vereadora Marlúcia falou, a gente teve uma reunião com a secretária de Educação, né? Porém, a gente precisa que isso seja, né, oficializado, venha através de documento, igual também a vereadora Devani falou, para a gente tá tendo a mesma fala aqui. Em relação a, né, pegando esse gancho também das aulas, hoje a gente teve aqui, um pouco antes da sessão, a reunião com os professores, né, representantes das unidades escolares aqui do município, e eles vieram para questionar, né, uma situação. Teve um movimento na segunda-feira. Eu sou totalmente a favor de movimentos pacíficos. Eu acho que a classe tem sim que lutar pelos seus direitos, tem sim que cobrar os vereadores, tem sim que cobrar o executivo. Porém, né, como a gente conversou hoje aqui, agora não cabe a gente ficar apontando quem é o culpado, né? Diante da situação que a gente tem, temos que tentar resolver. Como foi explicado também, tem algumas coisas que fogem dessa Casa de Leis, porém, essa cobrança, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer. Vamos cobrar. Foi marcado já como os nobres também aqui já citaram, uma reunião logo amanhã de manhã. O prefeito Mangini sempre nos atendeu, né? E a gente sabe que não seria diferente nessa situação. A Nelly, né, nossa amiga Nelly, que está aqui presente, falou, já havia falado, né, mas para confirmar hoje ela falou novamente que existe já um plano de carreira, que é um trabalho, não é do dia para a noite que a gente constrói, é um trabalho de 1 ano e meio. Isso tem sim que ser levado em consideração, né? Vamos ver, porque inclusive foi de um post meu, que falei que teve uma reunião com o executivo na semana passada, e dessa questão da terceirização. Então, vamos ver se é para todos, se é só para os que não têm ainda, mas mesmo assim, a gente tem que pedir uma atenção, tem que pedir que seja feito, se ainda não foi, a questão das comissões, porque o funcionário tem que ser ouvido, né? E acho que essa questão também que elas colocaram, do salário na região, isso também tem que ser observado, né? Por que Cabreúva tem um menor salário para o professor, segundo hoje a presidente que estava aqui da APOESP, né? Então, isso precisa ser revisto, isso tem que ser melhorado. Então, é isso que a gente vai estar cobrando. No mais, gente, desejo um bom retorno a todos. E são essas minhas palavras, como diria o vereador Nildo Pires de Mello. Concedo a palavra ao vereador Eduardo. Muito boa noite a todos, mais uma vez. Já que o Vitor citou o Pi, né? A gente não fala igual ele, né, Vitor? Mas é o cara dos eventos aí, então tem o dom da palavra. Mas vamos lá, na nossa simplicidade aqui. Primeiramente, quero cumprimentar também a Nelly, nossa amiga que está aí. Já esteve à tarde numa reunião bastante proveitosa junto com os professores aqui. Tenho certeza que amanhã vamos levar as pautas que eles apresentaram para a gente, para o Executivo, e juntos chegarmos a uma decisão ali que favoreça os professores, né? Uma classe tão linda que tem que ser sempre respeitada e trabalhado por melhorias para eles. Então, tenho certeza que essa casa vai estar lutando, sempre apoiando melhorias para os professores e para os demais funcionários públicos de Cabreúva e da nossa Câmara Municipal também. Segundo, eu quero aqui agradecer, mais uma vez, ao meu amigo, o deputado Giga Peixoto, que durante o recesso, ele diz, a gente não parou de trabalhar, né, Marlúcia? E ele enviou uma emenda de R$300 mil para a saúde, que caiu nos caixas da saúde durante o recesso, e já anunciou mais uma emenda de R$335 mil, que chegará para a aquisição de equipamentos para a agricultura de Cabreúva. Tenho certeza que será muito bem
recebida e muito bem aproveitada pela secretaria, né? Quero aqui também cumprimentar aos meus amigos, em nome do Alex, que é coordenador da Defesa Civil de Cabreúva, que no momento crítico que a gente estava passando de queimadas, aí o pessoal estava trabalhando muito, colocando sua vida em risco. O Nelly, que trabalhou muito tempo com eles ali, sabe o quão guerreiros são, né? Às vezes com salário defasado, baixo, arriscando sua vida, deixando sua família em casa e virando a noite. Eu falei com o Alex um dia, ele estava exausto, já era noite. Acho que eu fui comunicar ele de um incêndio na Fazenda do Limão. Ele falou, o pessoal já está chegando lá, a gente está aqui no outro incêndio enorme, um efetivo bem reduzido na Renner. Então, só me resta agradecer eles e até estava conversando com o doutor, em breve vou estar fazendo uma monção, não sei como é que faz, de homenagem a esse pessoal que são heróis da nossa cidade aí. Como não temos bombeiros, são eles muitas vezes que realizam o trabalho de defesa civil e de bombeiros também, né? E quero agradecer também ao deputado Rodrigo Moraes, ao ex-deputado José Olímpio, que eu estive visitando as ruas ali da Fazendinha Real, e foi uma emenda através do deputado José Olímpio que veio, o asfalto que está acontecendo ali. O Giga também deu um apoio depois, estava parado a emenda em Brasília, travada, ele conseguiu destravar, e graças a essa emenda, que foi de 1.300.000 e alguma coisa mil lá, que conseguiu realizar o asfalto da Fazendinha, está sendo realizado, né, as ruas que faltam. Vai sair também, acho que o resto da Maranhão, que falta um pedaço, se eu não me engano, Rua Piauí, acho que é isso, né? Rua Piauí. Então, grato aos deputados que têm sido sempre parceiros da cidade, a gente tem que reconhecer, né? E quero deixar meus parabéns aqui ao pessoal da vacinação da saúde em Cabreúva. Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia também. Andou bastante. E eu mesmo já tomei minha primeira dose, aguardando a segunda. Já estamos em idade bem avançada. Creio que em breve todos estarão imunizados. E essa fase difícil vai passar. Vamos retomar a economia junto com a saúde aí. Já estão caindo os números, né, de óbitos, de internados. Inclusive, já foi fechado a retaguarda, porque, graças a Deus, as coisas têm baixado. Então, são essas minhas palavras. Quero deixar uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Com a palavra, o vereador Nildo Pi. Boa noite a todos novamente, aos nobres pares, aos internautas, ao público presente. E vim aqui agradecer pela aprovação dos projetos e dizer que precisamos não só aprová-los, mas futuramente cobrá-los para que seja efetivamente trabalhado. E deixar aqui, o vereador Vitor até ficou solidário a mim. Eu podia dizer, Marcelo, que perdi o meu tempo. Não vou nem usar aqui nomes, mas recebi algum cidadão na sala da presidência, junto com os nobres vereadores. Vou até citar, Nelly, porque você é funcionária pública. Vim com aquele amor, achando que iria receber proposta que levasse o funcionalismo público de Cabreúva ao lugar que eles merecem, que é ter um salário digno, que dê para eles dar o sustento à família deles. E vim, e a pessoa querendo alterar apenas um artigo na Lei 260. Para que, posterior a esse artigo, o vereador Marcelo, que é advogado, ele se dirigisse ao Fórum de Cabreúva e tornasse a defesa
dele no processo, para que o processo deixasse de existir. Naquele momento eu disse ao senhor advogado, mas esperava mais de vocês aqui conosco. Esperava proposta de vocês quanto ao funcionalismo, um estudo técnico de salário, um estudo técnico de tratamento, um estudo técnico. Não esperava que você vim para os vereadores pegar a Lei 260 de 2003, Nelly, tirar o artigo 2, para eles irem lá e fazer uma defesa, Marcelo. Então, e posterior a isso, colocaram que os vereadores não estão preocupados com o funcionário público. Eu caminho na vida pública há quase 35 anos. E vejo algumas justiças, algumas injustiças. E eu, desde que entrei nessa Casa de Lei, venho aqui defendendo, inclusive nas minhas conversas políticas, anterior a estar eleito, disse ao prefeito Mangini assim, se você for continuar com essa prática de salário com o funcionalismo público de Cabreúva, por gentileza, vamos tomar nosso café aqui em casa, Mangini, e você siga seu rumo e eu sigo o meu. Não é segredo para ninguém que na eleição anterior caminhei e trilhei meu caminho solo por não acreditar nem na proposta política de um lado, nem na proposta política de outro. E o Mangini me disse que o plano de carreira da cidade de Cabreúva ia existir. E que seria feito um estudo sobre o salário da região e que Cabreúva ia se equiparar a tudo isso. Então foi esse o motivo que eu predeterminei a que a gente caminhasse politicamente junto. Então estou aqui hoje, deixando o meu registro com as pessoas que disseram que os vereadores não estão votando o projeto que beneficia o funcionalismo público. Isso é mentira. Nunca entrou nada de projeto para que nós votássemos aqui, a não ser uma reposição que votamos favorável. E até disse a eles, como disse a você, Nelly, que você falou que poderia votar sim, com data posterior a 1 de janeiro do ano que segue, que por vir, e você está coberta de razão. Então, tudo que vir para essa Casa de Lei, que beneficiar os funcionários públicos, esse vereador, dentro do orçamento estudado, com impacto financeiro sendo efetivado, eu tendo estudo que não vai quebrar o município posteriormente, todos vocês terão o meu apoio. Então, deixar registrado aqui que nunca passou nada por essa Casa de Lei e que a gente deixou de votar. E também não vou nem usar nome de pessoas aqui para não dar ibope à instituição que não merece ter a minha voz aqui pronunciando o nome deles. Outra coisa também, deixar claro aqui, que o prefeito Mangini está há 7 meses e alguns dias. E eu venho cobrando dioturnamente, como eu cobro a minha presidente aqui, que reveja a questão de adequação dos funcionários da Câmara, que, ao meu ver, não está adequada. Hoje eu estava vendo na transparência da Câmara Municipal, uma amiga minha que também há muitos anos trabalha com o Poder Público, falou, nossa, mas como que se trabalha lá dessa forma? Eu acho que o vereador tinha que ter a sua fala aqui, mas antes dessa fala aqui, ele teria que ter uma estrutura de trabalho. Correto, vereador Marcelo? E eu não vejo a nossa estrutura de trabalho, como eu também não vejo a estrutura de trabalho do servidor público. E se o servidor público não tem uma estrutura de trabalho, como que a Nelly vai dar aula para o meu filho? Se a Nelly está lá, meu Jesus, eu não vou receber esse mês, falta 10%, escapou 15%, sumiu 17%. Se ela não está estruturada para ela,
Como que ela vai estar estruturada para licionar para alguém? Se o vereador não tem uma estrutura para trabalhar aqui, como é que ele vai ter estrutura para votar um projeto de lei? Se o chefe do setor de contabilidade da prefeitura não está conseguindo pagar as contas dele, Marcelo, mensal, como é que ele vai fazer os cálculos de pagamento da prefeitura? Então, eu acho que isso já deu. Passou bastante prefeito aqui. Cabreúva já está com seus a passar de 100 anos e a gente precisa equiparar o poder público ao poder com as empresas. Deixar o funcionário feliz, trabalhar contente, ter os seus ganhos de uma forma mais... O funcionário não sabe se ele é seletista, se ele é estatutário, ele tem a metade da lei CLT, tem a metade do estatutário, ele não tem um fundo de pensão, ele não sabe se amanhã ele aposenta e vai receber o que é da ativa, se vai descontar aquilo. Aqui chama cidade da gratificação. Espero que o nosso prefeito termine com as gratificações. Gratificação nada mais é, vereadora Marluce, eu te dou. Não concordo com seus atos, eu tiro. Eu já sou pretinho mesmo, né, Jean? Eu posso falar? A escravidão já acabou faz tempo. São essas as minhas palavras. E agradeço aos vereadores pelos projetos que aqui foram aprovados. Agradeço ao meu nobre jurista que dá os pareceres e que muito bem trata os vereadores dessa casa. E, Fátima, um só advogado na Câmara é muito trabalho, Fátima. Faça uma reforma e ajusta tudo aí, que tenho maior esperança que você o fará e tem meu apoio. São essas minhas palavras e todos fiquem com Deus. Com a palavra, a vereadora Devani. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente e que está online. Eu quero cumprimentar a Nelly, em nome dos demais professores também, que está aqui presente, Nelly, e passar para você, não uma desculpa, e sim uma justificativa, que eu não estive presente aqui na reunião. A Fátima, presidente, sabe disso, que eu sou uma que compareço em tudo, não costumo faltar, estou sempre presente. Até vou falar o que aconteceu. Eu tenho um primo que mora na Rua Quênia, o Leonardo Alexandre de Araújo, que mora sozinho, não tem pai, não tem mãe e tem problema mental também. E me ligaram, ele foi aparecer sozinho lá na UPA, e me ligaram, o Jairo, inclusive, me ligou, e eu fui lá buscá-lo para levar até a casa dele. E que isso é uma justificativa, como eu disse, não uma desculpa, e dizer que eu não estou indiferente à causa dos professores, e também estou inteirada do assunto. Tenho conversado, ontem eu estive no gabinete, conversei também com o prefeito, conversei, depois fomos na reunião, eu, a vereadora Marlúcia, o Giancarlo, o Vitor, também estivemos presentes lá com a secretária. E foi válido o requerimento, porque, como diz os demais vereadores, nós sabemos da situação, nós sabemos dos motivos da pandemia também, que fez com que muitos funcionários se afastassem em todos os setores. Nós estamos, sim, num recomeço de gestão atípica a todos que já passaram por aqui. Nós também sabíamos que não ia ser fácil, porém, se fosse fácil, não seriam destinados a nós que estamos aqui presentes hoje. E dizer também que eu sei enxergar as coisas e ter a humildade também de me dirigir e citar, inclusive, o Jean,
que, assim como os mais jovens têm que ter como referência ouvir os mais velhos também, muitas vezes, têm sim que ouvir os mais jovens. E eu vim aqui, eu vinha, né, nessa tribuna hoje, depois do recesso, que nós, inclusive, como disse os demais vereadores, estávamos em recesso, mas trabalhamos. Muitos aí nos viram, inclusive no Boulevard, quanto a dando uma atenção lá na vacinação. Eu quero dar os parabéns aos profissionais da saúde que estão firme e forte, graças a Deus está avançando. As pessoas que estão lá da vacinação também, que sempre nos atendem muito bem, passando as informações. E voltando ao assunto, Jean, que eu falei das pessoas mais jovens, até quero agradecer você, porque eu ia vir nessa tribuna hoje, a primeira coisa que eu ia fazer era falar sobre o que aconteceu com um ex-político que, assim que nós tivemos a sessão aqui, onde por unanimidade foi reprovada uma conta, o que foi o vídeo que foi feito aí nas redes sociais, onde falou e desfalou coisas horríveis. Mas, enfim, depois do que o Jean falou, eu não vou falar mais nada da resposta. Uma, porque não merece que eu perca o tempo aqui nessa tribuna. E outra, que a melhor resposta foi a reprova, Jean, por unanimidade. E, ao que tudo indica, as contas 2019, também, para alegria ou tristeza, elas estão caminhando eu tenho acompanhado, acho que os demais vereadores também têm acompanhado, elas estão nos mesmos moldes da 2018. Então, por que eu vou ficar me debatendo, ficando nervosa para dar respostas, se a resposta já vai ser diante dos fatos, né? Inclusive, isso que a gente fala sobre as escolas, que é uma preocupação bastante grande, não só para as mães, para os alunos, com certeza, como para os professores também. Tudo isso está, as condições das escolas estão nos apontamentos também de 2019. Então, tudo que foi reclamado nas redes sociais, que pais reclamaram, está tudo Então, não há necessidade da gente ficar falando aqui, porque foi da gestão passada, porque não fizeram e eram para ter feito. Não, está tudo nos papéis, está tudo documentado. E cabe a cada um de nós analisar se nós achamos o que a gente, se estava certo, se poderia ter feito melhor ou não, vai da consciência e do trabalho de cada um dos nobres vereadores aqui. Mas isso também não impede que cobremos da nova gestão também. A gente sabe que não dá para fazer todas as secretarias aos passos largos, como a gente gostaria. Que eu acredito que nenhum dos senhores vereadores são, eu vou usar o termo, vagabundos. Nenhum de vocês são vagabundos. Nós não somos vagabundos. E também nós não estamos aqui para dar golpe em ninguém. Nós estamos para trabalhar. E quem já passou por essa casa sabe muito bem como que funciona. Então, ficar debatendo com coisas inúteis, é perca de tempo. E das escolas, como eu disse, realmente estão em situações delicadas, que precisam ser dado melhores condições também. E do sindicato, e quanto ao sindicato também. Quanto ao repúdio aí, sou totalmente favorável ao repúdio, que também não adianta ficarmos aí debatendo que vamos dar ibope, como diz o vereador Pi. Para que a gente vai dar ibope para aquilo que não funciona, Só que o que a gente não pode permitir é que toda vez falem inverdades, propaguem essas inverdades, porque a rede social, a minha mãe que fala isso, minha mãe nem celular ela não tem e não quer de presente. Ela fala, ele pode ser muito útil, mas ele também pode ser bastante devastador.
né? Porque é muito mais fácil as pessoas acreditarem naquilo que é mentira e propagar aquilo que é mentira do que coisas boas. Eu não vejo ninguém propagando coisas boas. Aliás, ninguém eu não digo, não posso falar isso. Mas são muito poucas as pessoas que propagam notícias boas e verdadeiras. Quando você pega o WhatsApp, você pode olhar lá. Ou é fofoca, ou é coisa que não é verdade. Então, isso também é importante a gente nós estarmos cientes disso. Quero cumprimentar aqui todos, em nome da professora Nelly, que, por sinal, foi professora da minha filha, e eu posso falar todos os defeitos, já falei isso para você, Nelly, eu posso falar todos os defeitos, a gente pode se debater, mas, na minha opinião, você é a melhor professora do mundo. As minhas filhas, você sabe disso, não estou inventando, inclusive você vai ser professora do Gustavo, da Cris, que também está fazendo propaganda da professora Nelly. Isso é verdade, e a gente tem que falar. Cumprimentando todos os professores, que Deus abençoe a eles, porque a tarefa também não foi fácil agora, né? Durante a pandemia, conversei com algumas outras professoras também, professora Ângela também, que eu tenho muita amizade com ela, e a dificuldade que é para ensinar os alunos através da internet, inclusive. Ela mesma falou que muitas lições é incompatível com a idade da criança, então não tem como você falar que você conseguiu transmitir o ensinamento para aquela criança de forma online, como a forma presencial, né? Então, que voltem todos, que se protejam, né? Que as medidas de segurança também, se as professoras que fiquem atentas a isso. E o que não estiver acontecendo, Nelly, cobra da gente, procura para a coisa dar certo, para a coisa funcionar. Que a gente tem que recomeçar, né? De uma forma ou de outra, comércio, eventos, né, vereador? Tem que voltar também, porque alguém precisa trabalhar naquela casa, né? Eu preciso locar meus vestidos de festas também, né? E que tudo fique bem, tá? Então, uma boa noite, fiquem com Deus e vamos em frente, porque atrás de nós vem gente. Obrigada, vereadora. Boa noite a todos. Eu estendo meu boa noite à professora Nelly, que esteve aqui representando os professores. A gente teve uma reunião hoje. Gostaria de agradecer os vereadores que vieram para a reunião e você justificou, Devani. E agradecer também o doutor Renato. Várias professoras vieram conversar comigo que elas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. E aí o doutor Renato conseguiu explanar de uma maneira tão clara, tão objetiva, tão didática, que realmente foi uma reunião bastante produtiva. Obrigada, doutor. Fez falta aqui nas férias, viu? Muita falta. Está voltando de férias, ficou 20 dias aí de férias. Doutor Renato, muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas. Estamos voltando de um recesso, mas um recesso que a gente trabalhou o dobro, o triplo e não paramos, né? E hoje já começamos com a transparência pairando nessa casa. As 3 leis que foram aprovadas, né, são leis de transparências que dá direito à população cabreovana saber o que está acontecendo. Eu fiquei muito orgulhosa disso. As 2 leis do PI e a lei do Giancarlo. É isso mesmo que nós precisamos, trabalhar com transparência para que as pessoas realmente possam ter consciência do que como é gasto o dinheiro público, né? Quanto ao sindicato, eu sou funcionária pública e eu sempre defendi o sindicato, né? Porque eu sou coletivo, adoro de coletividade, é comigo mesmo, né? E tenho muitos amigos do sindicato, mas realmente dessa vez eu li aquele texto numa quarta-feira e na quinta de manhã eu fui dar baixa no sindicato. Eu não dou nem moral nem dinheiro para o sindicato, viu, Pi? Não dá para
para manter sindicalizada um sindicato que espalha mentiras, que é omisso, né, que bate em funcionário público, porque eu já vi diretor de sindicato bater em funcionário público, né? Não dá para ficar num sindicato que ameaçou uma vez a minha filha, querendo bater também na minha filha, né? Que joga a culpa nos outros e que não conhece a legislação, que nunca explicou para nenhum funcionário público o que exatamente está acontecendo, né? Eu sou a favor, sim, do plano de carreira, tanto para os funcionários, tanto para os professores, como para todos os funcionários. Nós precisamos cobrar isso do Executivo para ontem, né? Precisamos cobrar plano de carreira para a saúde, para a administração, plano de carreira para os professores, para quem trabalha no barracão, para qualquer um deles. A gente está fazendo uma reestruturação aqui na Câmara, que é exatamente isso que você falou, Nelly. Vai ficar pronta antes de janeiro. Em janeiro entra em vigor, né? E março provavelmente vai ter dissídio. Então entra em vigor também o dissídio, né? Então é esse olhar que o Executivo precisa ter. E gostaria de agradecer o prefeito pela rapidez dele. Amanhã nós vamos conversar com o prefeito e vamos pedir realmente algumas ações que sejam rápidas, para que a gente possa contemplar o mais rápido possível todos os funcionários públicos, sem exceção, né? Esse mês de julho também aconteceu um fato que... duas coisas importantes na área da saúde. Nós fechamos a retaguarda Covid. Fechamos porque o número de pacientes praticamente zerou. Uma equipe que deu de tudo, com garra, com tudo. Eu quero parabenizar a retaguarda Covid, que realmente fez um trabalho muito bonito. Nós fechamos, porém, mas nós não podemos esquecer que devemos continuar com todos os cuidados necessários para que não volte uma terceira, uma quarta onda, ou então uma cepa diferente. O fato da gente ter fechado não quer dizer que nós estamos livres do Covid. Muito pelo contrário, ele está aí, está forte e firme. A gente está vendo outros países que estão retornando isso tudo, né? E a boa notícia é que vai ser aberto o centro de especialidade. Isso é muito importante, porque a gente vai conseguir concentrar todos os especialistas num único lugar, para atendimento, para marcação de consulta. Isso é tudo muito importante, né? Então, quero parabenizar também a secretária de Saúde por essa iniciativa de realmente fazer o centro de especialidade começar a funcionar. E queria dizer que a Câmara está aberta para quem quer que seja, para funcionário, para a população. Nós, 9 vereadores, somos abertos, conversamos, né? Estamos aqui à disposição de cada um de vocês que precisarem nos procurar. Estamos aqui dispostos a ajudar todo mundo. Muito obrigada. Nada mais havendo a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a 17ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cabreúva, a ser realizada em 11 de agosto de 2021, quarta-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão ordinária. Muito obrigada e boa noite.